Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. A reunião da CPI da Petrobras no Congresso, marcada para hoje à tarde, foi adiada por falta de quórum. Deputados e senadores iriam analisar cerca de 300 requerimentos pendentes de votação. A oposição reclamou do atraso nas investigações. É impossível viabilizar uma CPI nem em meio a uma Copa do Mundo e depois teremos o recesso e depois a campanha eleitoral. Ou seja, a CPI nasceu natimorta, né? É uma CPI natimorta, não há como fazer com que ela produza resultado com eficiência. Na prática, nós devemos respeitar a população, devemos ser francos quando colocamos que há outras prioridades nesse ano eleitoral para os congressistas, né? E que a CPI foi inviabilizada pela estratégia do governo de protelar no início os seus trabalhos. Nós perdemos 2 meses e, com isso, sepultamos as possibilidades de alcançarmos êxitos nos objetivos daqueles que queriam realmente investigar. Uma forçação de barra muito forte, querer dizer que há uma estratégia do governo ou da situação para impedir os trabalhos da oposição. Na minha avaliação, isso não é verdade. O que nós assistimos aqui foi, de fato, um dia complexo, depois de um jogo da seleção brasileira que não teve sessão no Congresso Nacional e véspera de um feriado, né, que se inicia no dia de amanhã, portanto, com uma dificuldade adicional de realizar uma sessão apenas para a votação de requerimentos. Então não há, na minha avaliação, nenhum movimento, nenhuma intenção por parte do governo, nem mesmo da oposição, né, em impedir os trabalhos da CPMI. Foi a circunstância do dia, que não é um dia simples para a realização de uma atividade como esta. E nós já temos cerca de 200 requerimentos aprovados pela CPMI que podem ser perfeitamente utilizados para dar continuidade aos trabalhos da CPMI. Então não há nenhum prejuízo, não há nenhuma preocupação adicional pelo fato de não ter realizado as votações dos requerimentos que estavam propostos para ser votados no dia de hoje. Já a CPI da Petrobras no Senado tomou hoje o 8º depoimento de pessoas ligadas à estatal. Na presença de senadores apenas da base governista, Alexandre Rabelo, gerente de engenharia de custos da empresa há 7 anos, negou suspeitas de irregularidades em obras. Alexandre Rabelo explicou que a gerência de engenharia de custos é responsável pela estimativa de gastos dos empreendimentos e precede as licitações. Portanto, o setor não pode ser responsabilizado por superfaturamento na construção de refinarias, como a de Abreu e Lima, em Pernambuco. O custo da refinaria Abreu e Lima saltou da casa de 2,4 bilhões de dólares no início para cerca de 3,4 bilhões na fase 3. No final, a refinaria terá custado 18,5 bilhões de dólares. Como profissional de estimativa, como o senhor explica esse aumento? O setor de estimativa de custo, ele não compõe integralmente o valor do investimento. Parcelas que irão compor o valor do investimento são realizadas por outras áreas da companhia que avaliam o investimento como um todo. Quem são esses outros setores? A quem nós devemos cobrar este aumento, essa escalada? O fechamento da fase 1 do projeto, ele é fechado pela diretoria da área de negócios, no caso é a diretoria do abastecimento. O depoente também falou sobre a auditoria do TCU feita em 2008, que verificou superfaturamento em obras, muitas delas de terraplenagem. Rabelo garantiu que a Petrobras segue o que determina a lei brasileira. O TCU apontou sobre preço superfaturamento no contrato de terraplanagem, que somos 69 milhões de reais. Porque as obras de terraplanagem da Petrobras são muito mais caras que aquelas realizadas pelo DENIT? São obras de grande porte, envolve complexidade. Embora a obra de terraplanagem constitua ou se caracterize por obra civil, ela inserida dentro do contexto de uma obra da indústria do petróleo, ela fica submetida a exigências contratuais típicas
de uma indústria como essa. A CPI obteve autorização judicial para ter acesso às provas coletadas pela Polícia Federal durante a Operação Lava Jato, que culminou com a prisão de Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da Petrobras. Além disso, os senadores continuam insistindo na vinda à CPI do ministro José Jorge, ministro do Tribunal de Contas da União, que é responsável por uma auditoria em obras da Petrobras. Não pelo fato da sua participação na Petrobras anteriormente, mas pelo simples fato de ser ele, como disse o nosso relator, o responsável por toda a investigação relacionada à Petrobras. É óbvio que a presença deste ministro aqui nessa comissão seria muito importante. Não só eu acho que ele deveria vir aqui comparecer, dar as informações que nós precisamos, como também deveria ter se declarado suspeito para ser relator de quaisquer processos relativos à Petrobras, exatamente pelo fato de ter sido ministro de Minas e Energia, de ter sido presidente do Conselho da Petrobras. Os documentos da Operação Lava Jato da Polícia Federal também serão compartilhados com os parlamentares que integram a CPI mista da Petrobras. O acesso às provas será controlado para preservar o caráter sigiloso da operação. Inibidores do apetite podem ser novamente liberados para venda. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania debateu um projeto de decreto legislativo que susta a resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A pressa da vida moderna trouxe com ela hábitos alimentares pouco saudáveis. O sedentarismo também contribui. Mais de 50% dos brasileiros estão acima do peso recomendado. O resultado são doenças como hipertensão, infarte, diabetes e tantas outras. Pior ainda, a incidência de obesidade mórbida cresceu mais de 300% nos últimos 20 anos. Um grave problema de saúde pública. A cirurgia de redução do estômago envolve riscos. Os inibidores do apetite podem ser de grande valia, mas eles também têm efeitos colaterais considerados perigosos. Em outubro de 2011, a Anvisa publicou uma resolução proibindo um conjunto de substâncias, inclusive a sibutramina, receitada com frequência para quem deseja emagrecer. Um projeto de decreto legislativo deste ano susta a proibição da Anvisa, liberando, portanto, medicamentos que contenham a sibutramina e outros derivados. Prós e contras da liberação de substâncias moderadoras do apetite provocaram um acalorado debate na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Entendo que a venda desses medicamentos precisam ter um controle apurado. Agora, nós não podemos fechar a porta de milhares de pessoas que hoje reclamam a condição de ter um tratamento, e talvez o único tratamento, porque a fila da operação, a fila da redução do estômago, a fila da cirurgia é uma fila que não anda rápido. Não que a Anvisa esteja inteiramente equivocada, mas na verdade é que ela proibiu um medicamento olhando o abuso que alguns brasileiros que não precisavam utilizar do medicamento utilizavam. Por outro lado, a comunidade científica entende que a proibição não pode prejudicar o tratamento daqueles que têm obesidade mórbida. Um pedido de vista coletiva adiou a votação do relatório da senadora Lúcia Vânia, favorável ao projeto, para a próxima reunião da comissão. A partir de hoje, agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias terão piso salarial de R$ 1.014. A medida foi estabelecida por meio da Lei 12.994, sancionada pela presidente Dilma Rousseff. O texto também especifica que os profissionais irão trabalhar 40 horas semanais exclusivamente em ações de promoção da saúde. Também foi sancionada hoje a lei que permite a agentes e guardas prisionais o porte de arma de fogo fora de serviço. A presidente vetou, no entanto, a concessão do mesmo direito aos guardas portuários. Um projeto promete levar conteúdo educacional digital para as escolas de todo o país, vencendo as dificuldades da banda larga. E as novidades que a tecnologia está trazendo para a televisão brasileira são destaques do repórter Senado Desafios da Comunicação, que vai ao ar neste fim de semana.
A televisão, na verdade, ela vai passar a ser vista como um grande media center, ou como parte de um grande media center, que vai ter um conteúdo armazenado lá, ou vai conseguir trazer esse conteúdo para perto de você. Está mudando, né? Muita traquinagem eletrônica para divertir a turma. É assim a nova sala de televisão do brasileiro nesse conceito de media center. Vários dispositivos conectados ao aparelho de TV digital. O videogame do Felipe é de última geração. Tem até comando de voz. Xbox, Bing, Minecraft. Aos 8 anos, Felipe domina bem todos os recursos da TV, que serve para jogar, ouvir música, ver filmes a qualquer hora. Ensina como um professor. Isso aqui é TV e filmes. Tem os apps de vídeo, o Xbox Vídeo, explorar TV e filmes, meus vídeos, pesquisar TV e filmes. E o resto é tudo os nossos. Eu vou botar aqui o Netflix. No tablet, um cardápio de filmes e jogos. Com o dedinho, Tomás, de apenas 3 anos, brinca ao mesmo tempo que assiste ao desenho animado na TV. Do saco de Papai Noel, no joguinho, saem vários presentes. Saxofone. Enquanto os filhos se divertem, o pai, Bernardo, assiste a um campeonato de surf ao vivo que só passa na internet. Isso aí é uma maneira nova, né, de se apropriar das informações, das coisas que existem aí, estão disponíveis para a gente se entreter. O importante é não ficar só nisso, né? Procurar outras coisas além, no mundo real também. Hoje em dia a gente pode isso, né? Não estamos mais escravos da programação, a gente mesmo faz a nossa programação e as opções estão disponíveis para isso. E você não tem nenhuma dificuldade para mexer com toda essa tecnologia? Nenhuma, porque eu nasci, já tinha internet, blá, 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 blá. No século XX não tinha isso. Eu nasci depois disso ser inventado. Depois do videogame ser inventado. Mas velho, aí já é a geração high-tech, né? Touchscreen e high-tech, são os dois aqui. Essa revolução digital está chegando também às escolas, a milhares de estudantes e professores de todo o país. Um projeto do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação aposta numa maneira segura e moderna de atualizar o ensino brasileiro, com a tecnologia que permite armazenar todo o conteúdo educativo nas nuvens. Foi criada a Cloud Educacional FNDE. Um media center que permite que professores baixem o conteúdo educacional para a escola e os alunos acessem esses vídeos e textos sem utilizar a conexão de internet. Que a ideia é colocar 50 mil caixinhas dessas, como a gente está falando, que tem conteúdos espalhadas no Brasil, onde o conteúdo educacional vai estar dentro da caixinha e perto do aluno. E aí você consegue tratar o problema da deficiência de banda larga que a gente tem aqui. Vídeos produzidos pela TV Escola. 500 anos, o Brasil República na TV. Pra todo mundo ver. O acervo da ONG Khan Academy, que oferece aulas digitais de qualidade gratuitamente. Uma enciclopédia digital inteira. Além das caixinhas, tudo isso vai estar disponível também para os milhões de tablets distribuídos pelo governo federal. E ainda nos laboratórios de informática de outros programas do FNDE. Então a ideia é que esse vídeo seja colocado dentro do Media Center e os alunos assistam esse vídeo dentro do Media Center. As escolas que não têm conectividade, e, por exemplo, o caso da Universidade Aberta do Brasil é um outro exemplo bem interessante, são 700 unidades espalhadas, a gente vai mandar pendrives e você carrega o conteúdo. Então você sempre vai ter o conteúdo mais atualizado usando, por exemplo, os Correios. O repórter Senado Desafios da Comunicação será exibido no sábado às 9h30 da noite e no domingo ao 12h30. Confira. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação. Boa noite.